Olá, eu sou Flávio Mendes, psicólogo psicanalista. Seja bem-vindo e bem-vindo a esse novo episódio do Momentos Clínicos. Se você ainda não conhece, está chegando agora, o Momentos Clínicos é a ideia de fazer um momento sobre a clínica, mas trazendo a questão do memento, que é um artefato da memória, né? Um objeto, alguma coisa que nos permita resgatar lembranças. E a ideia de articular memento e momento com a clínica é trazer esse momento que a gente possa resgatar questões relacionadas à clínica. E como a gente está no começo do ano, a gente está aí, acabou de passar o dia 19 de janeiro, essa é uma data muito importante para mim porque foi em 2015, no dia 19 de janeiro de 2015, o dia que eu lancei a página do Facebook e o site, né, na internet. Ou seja, foi quando eu comecei a fazer minha divulgação online, minha divulgação na internet, nas redes sociais. E isso tem tudo a ver com o trabalho na clínica, porque se eu não estivesse me voltando para a clínica, eu não estaria me preocupando com a divulgação. Quando eu me formei em 2009, no final de 2009, e em 2010 comecei a fazer mestrado, eu ainda não tinha uma perspectiva de qual trabalho eu ia realizar, né? O mestrado foi uma saída muito valiosa para mim, e aí eu fui para o mestrado, fui trabalhar na área, eu tinha uma referência importante na área da saúde, e quando eu terminei o mestrado eu comecei a trabalhar no hospital, como psicólogo hospitalar, psicólogo clínico hospitalar, e comecei a trabalhar como docente universitário, professor universitário, dando aula, inclusive de saúde e de psicanálise também. E aí eu ia tentando, de pouco em pouco, me aproximar do trabalho no consultório como uma possibilidade, mas sempre com muita dificuldade, porque eu não era conhecido na cidade, eu precisava de meios, né, de me tornar mais conhecido. E quando chegou só em 2014, ou seja, 5 anos depois de eu ter me formado, e de eu ter feito várias tentativas, eu fui para vários consultórios, subloquei consultórios de profissionais da psicologia e de fora da psicologia, participei de trabalhos voluntários, várias tentativas, né, de fazer com que o consultório funcionasse. Quando chegou em 2014, eu achei um consultório que eu subloquei horário, eu não tinha condição financeira para ter um consultório que eu pudesse alugar todos os horários, enfim, subloquei um turno, né, como a gente costuma fazer na psicologia, uma tarde ou uma noite, eu acho que foi uma tarde naquele primeiro momento, e depois eu fui ampliando isso, eu fui gostando do espaço. Só que no primeiro ano que eu encontrei esse consultório, eu subloquei de uma profissional com quem eu tive um bom contato, e foi muito bom mesmo, foi bastante valioso. E aí, quando eu comecei, eu fiquei um ano inteiro, o ano de 2014, pagando para trabalhar sem trabalhar. Ou seja, quando eu cheguei no final do ano, eu tinha pagado todos os meses, mas eu tinha atendido 2 ou 3 pessoas naquele ano. E aí eu me dei conta de que eu precisava de alguma forma de tornar-me conhecido para a população, para a sociedade, enfim. E aí foi nesse momento que eu comecei a me dar conta da importância de uma divulgação digital. Eu só tinha os cartões, eu ainda tinha vergonha dos cartões. Acho que todo profissional autônomo passa por algo nesse sentido, a psicologia não é diferente disso, eu estava passando por isso naquele momento. E foi naquele momento, no final do ano de 2014, por volta de outubro e novembro, que eu comecei a estudar marketing digital. Fui procurar, não achava material, fui procurar na internet o que eu tinha de acesso, de possibilidade. E aí eu fiquei novembro, dezembro e janeiro estudando, me preparando, juntando materiais, organizando quais seriam os tipos de produtos ou materiais que eu ofertaria na internet, né, que tipos de mídias sociais eu ia divulgar, enfim. E aí eu decidi por fazer uma página no Facebook, porque era a plataforma, né, a mídia digital que eu tinha mais acesso, e um site, porque eu entendi que era importante ter algo um pouco mais sóbrio, um pouco mais organizado e fixo, para passar as informações sobre minha pessoa e o meu trabalho. E aí foi no dia 19 de janeiro de 2015 que eu lancei e comecei a fazer publicações e tal, ainda bastante enrijecido, porque no começo a gente fica com as ideias de como tem que fazer, tem que ser desse jeito, tem que ser daquele jeito, tem que ser dessa forma. Eu pensava, vai ter um texto toda semana, esse texto tem que ser escrito assim, o nome dele vai ser algo assim, ruminante, eu lembro que eu colocava assim. Vai ter uma publicação cujo objetivo é comparar com questões de obra de arte, no geral, literatura, arte, música. Né? A outra publicação serão vídeos, e aí na segunda-feira é texto, na terça-feira é vídeo, na quarta-feira é imagem. Com o tempo eu fui me flexibilizando com isso, e aí hoje você já tem um produto que é o trabalho da página, né? Então, se não fosse naquele momento o meu movimento em relação ao consultório, eu não teria buscado as mídias digitais, as mídias, né,
de internet para poder fazer divulgação. Então eu acho que é muito importante. Naquele momento, inclusive, de 2014 para 2015, várias pessoas estavam começando a trabalhar com isso, inclusive dentro da psicologia, né, com a ideia de marketing para psicólogos, empreendedorismo para psicólogos. Se você é da área, você vai saber do que eu estou falando, né, vai ter uma noção de quem eu estou falando, inclusive, das pessoas que estão trabalhando na área. E eu tinha acesso, ia vendo com quem eu mais tinha proximidade, o que eu achava mais interessante. E foi bastante interessante poder resgatar isso, essa lembrança, porque naquele primeiro momento, quando eu comecei a divulgar o trabalho do consultório na internet, em 3 meses eu já tinha 6, 7 pacientes no consultório. Em 6 meses isso foi aumentando e aí, óbvio, eu vou vivendo com a sazonalidade do consultório, porque em janeiro e julho, em dezembro até que não, mas em janeiro e julho principalmente, janeiro, fevereiro e junho, julho, que são as férias, tem sazonalidade, situações que vão acontecer ao longo do ano, como período eleitoral, períodos críticos economicamente, socialmente. Isso faz com que o consultório fique instável, mas aí a gente vai encontrando meios de lidar. Mas naquele primeiro momento foi essa forma de divulgação que me permitiu tornar-me conhecido para as pessoas. E essa é a divulgação mais valiosa que tem. Não é exatamente o como você vai fazer, mas o que você pode fazer para tornar-se mais conhecido para as pessoas. E aí eu sou muito grato, inclusive, porque as pessoas vão vendo, vão reconhecendo o trabalho, vão achando interessante, vão divulgando. No primeiro momento, quem divulgava era quem me conhecia já, e aí via que eu estava trabalhando no consultório e divulgavam. Depois já eram pessoas que nunca me viram, que procuravam, e essas pessoas viravam pacientes ou buscavam algum tipo de orientação, e depois disso elas iam indicando para outras pessoas. Então, inevitavelmente, a divulgação boca a boca é a mais valiosa. Mas para você fazer com que a boca funcione, ou seja, de as pessoas conversando no tete-a-tete, um com as outras, você precisa se tornar conhecido. E no meu caso funcionou muito bem a ideia da mídia digital, né? A ideia de fazer o trabalho no Facebook. E agora estou indo para o YouTube, porque eu também estou fazendo vídeos como Psicanálise Paralelo, o próprio Momentos Clínicos, era a ideia de falar isso, né? De apresentar e de fazer um novo caminho nesse percurso. Então, eu acho legal pensar isso como que a clínica é fundamental. E outra coisa, em outros tempos, em outros momentos, outras gerações de psicólogos, de psicanalistas, eles também passaram por coisas parecidas, né? Assim, para divulgar seus trabalhos, como alcançar as pessoas. Eu conversava muito com os meus professores, e aí sempre um falava assim, eu trabalhava no banco, e aí eu fui para o consultório, deu para esperar porque o banco me deu suporte ali, e aí o outro, não, eu fui trabalhar na escola, e aí as primeiras pessoas que eu atendia eram pessoas do campo da escola, alunos, eram pais, eram professores, etc. Aí o outro, eu trabalhava na área hospitalar, era ali que ia dando meio, né, para que as pessoas conhecessem o meu trabalho, né? Essas pessoas comentavam isso e eu ia lembrando para mostrar que não é exatamente a mídia digital. Mas como hoje nossas interações estão muito permeadas pelas mídias, elas são bem interessantes para pensar, obviamente a gente tem que considerar como fazer isso de forma ética, respeitosa, cuidando do outro, sendo empático e conseguindo criar um meio de interação valioso, de forma tal que permita com que a pessoa possa construir algo bom para a sua vida e, por consequência, também procurar o tratamento, né? Eu tento evitar falar do tratamento em si, eu falo de outras coisas, né? De tudo que diz respeito à saúde mental, à psicologia, à psicanálise, à saúde. E aí, quem acha interessante o trabalho, quem acha que vale a pena, procura, né? Aí, fico grato porque tem gente procurando, fico grato porque tem um caminho que está sendo traçado aí e que, apesar das dificuldades, tem dado certo, né? Deixo aí para você, quem sabe isso possa contribuir para você refletir sobre o seu caminho também, quem sabe não achar uma forma mesmo sua de se apropriar dessas formas e caminhar na sua vida, em divulgar o seu trabalho, em passar para as pessoas algo que possa ser interessante, sem cair, obviamente, nos achismos, nas autoajudas demais, nos excessos, nas super dicas infalíveis de resolver os problemas, porque eu acho que não se trata disso. A vida é muito mais complexa do que resolver com algumas dicas, né? Vou te dar uma dica, não entre por essa via. Tenta achar um jeito mais interessante para trabalhar com essas coisas, tá bom? Então um abraço, a gente se vê no próximo Momentos Clínicos, espero que possa contribuir para a sua caminhada aí. Tchau, tchau!